Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ao todo, éramos 11 funcionários ali na firma. E graças a Deus, todo mundo sempre se deu bem. Todos muito amigos. Olha, um ambiente assim muito bacana. Só que, ao fim daquela sexta-feira, aconteceu uma coisa assim estranha. Faltavam uns 10 ou 15 minutos para o fim do expediente. Eu, inclusive, já tinha praticamente encerrado meu trabalho. Só estava ali enrolando para dar a hora de bater o ponto. Lembro que fui até a cozinha tomar um copo d'água e foi bem nesse momento que a Raquel se aproximou. Pegou um copo d'água também, depois olhou assim para mim e perguntou: "E aí, Mauro, qual é a boa para hoje? Vai fazer alguma coisa depois que sair da firma?" "Quem, eu? Sei lá, não programei nada, não. Acho que vou direto para casa." "Mas está fazendo um dia tão gostoso, você não acha? Por que a gente não sai para algum lugar?" Olha, eu olhei para o rosto dela assim meio confuso. Sim, porque ou eu muito me enganava, ou ela estava me fazendo um convite para sair. E eu achei estranho, porque a Raquel era noiva. E todos ali, na firma, sabiam que ela era apaixonada pelo cara. Meio confuso, perguntei: "Sair, mas sair para onde, Raquel?" "Ah, sei lá. Tava pensando em tomar um chopp, escutar uma música, qualquer coisa serve. Só queria me divertir um pouco. Você me leva?" "Levo, claro, mas... E o teu noivo? Escuta, você quer ou não quer sair comigo?" Olha, nessa hora, eu até me assustei. Porque ela usou um tom de voz assim, até meio agressivo. Sem contar que também me olhou de um jeito estranho. Não parecia um convite, aquilo. Não do jeito que ela falou. Parecia mais uma intimação. Olha, a Raquel era uma garota bonita. Mas desde que eu comecei a trabalhar ali, naquela empresa, até por saber que ela era comprometida, nunca tinha olhado para ela com algum interesse que não fosse o de colega, de amigo. Principalmente porque, repito, todo mundo sabia que ela gostava do cara. Eu, inclusive, já tinha visto o sujeito vir buscá-la ali na empresa várias vezes. Olha, fiquei indeciso, confesso. Mas não me perguntem por quê, num impulso, acabei falando que se ela realmente quisesse, podíamos ir a um lugarzinho ali que eu conhecia, onde costumava ir de vez em quando. Era um lugar bacana, tinha música ao vivo a partir de uma certa altura na noite. Ela sorriu e falou que estava combinado. Só que não sei, ela estava tão estranha. Deu até aquele sorriso, mas me pareceu assim um sorriso meio forçado. Enfim, saímos juntos da empresa, no meu carro, e durante o trajeto até trocamos algumas palavras. Mas eu senti que ela estava nervosa. Não sabia o motivo, mas tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido, porque ela não estava no normal. Fiquei ali me perguntando se ela queria só dar uma saída para se divertir. Por que não chamou uma das meninas? A Isabel, por exemplo, com quem ela vivia de conversa ali na empresa, com quem ela tinha mais afinidade, eram amigas. Sabe, tinha alguma coisa fora do contexto. Embora eu não soubesse o que era. Mas enfim, fui pagando para ver. Chegamos ao barzinho, pedi uma bebida e ficamos ali um olhando para a cara do outro. Pelas tantas, puxei conversa para tentar quebrar aquele gelo. E enquanto a gente conversava, eu comecei a reparar um pouco melhor nela, no seu rosto, seus traços. Sem dúvida, era uma menina bonita. E foi então que, para minha surpresa, no meio da conversa, sabe aquela coisa bem fora sei lá, sem tirar os olhos dos meus, ela foi se aproximando de mim assim. E eu fiquei naquela expectativa, porque meio que adivinhei o que estava para acontecer.
Mas, sabe, não estava entendendo. Pois ela se aproximou e colou sua boca na minha, sem dizer uma palavra. Olha, eu, mesmo tomado por aquela surpresa, eu, naturalmente, que tratei de aproveitar. Era uma situação que, sinceramente, eu nunca tinha imaginado na vida. Até porque, repito, ela tinha um noivo, gostava do cara. Todo mundo ali sabia, até porque não era novidade para ninguém. Será que tinham terminado? Bom, pelo jeito sim, né? Até porque depois eu reparei que ela não estava usando a aliança. E a verdade é que bastou aquele beijo para me incendiar por completo. Na verdade, ficamos pouco tempo ali naquele bar. Até porque, dali a pouco, ela novamente tomou iniciativa e me perguntou se eu não preferia terminar aquela noite num outro lugar, mais reservado, para a gente ficar mais à vontade. Olha, eu cheguei a perguntar se ela tinha certeza daquilo. Ela falou que sim. Eu então chamei o garçom, pedi a conta e saímos dali. Olha, para ser sincero, eu ainda não estava acreditando. Tinha momentos que eu ficava olhando para ela e me perguntando, o que será que deu nessa mulher, meu Deus? Eu não sabia que ela era assim tão impulsiva. O fato é que chegamos ao motel, pedimos um quarto, e foi quando tentei tirar a sua blusinha que aconteceu. Bom, primeiro, ela colocou as duas mãos assim no meu peito e me empurrou. Não foi assim um empurrão agressivo, violento, não, mas colocou as mãos assim e me empurrou. Nesse momento eu já senti que alguma coisa diferente iria acontecer. Até porque a expressão dela ficou estranha. Ela me empurrou, baixou a cabeça, sentou na cama e quando eu ia perguntar o que tinha acontecido, ela começou a chorar. Começou com aquele chorinho assim contido. Foi aumentando, aumentando, foi se tornando cada vez mais compulsivo, até que não conseguia nem mais dizer uma palavra. Chorava de soluçar. Sabe, eu fiquei sem entender nada. Sentei do seu lado ali na cama e perguntei o que estava acontecendo. Mas ela não conseguia nem falar direito. Apenas chorava e soluçava. E quando finalmente conseguiu, só pediu aquilo. Mauro, desculpa, Mauro, eu não consigo. Me leva para casa, por favor. Eu ainda insisti. Quis saber o motivo daquele choro, daquela situação toda. Mas ela só sabia repetir que queria voltar para casa. Foi o que eu fiz, a levei para casa. Fazer o quê? Fiquei frustrado, claro, né? Mas não forcei a barra. Dali do motel, coloquei o endereço da casa dela no GPS e fomos embora. Eu não estava entendendo absolutamente nada. E como poderia? Coisa mais esquisita do mundo. Sabe o que eu achei estranho? Assim que chegamos, ela agradeceu e já foi saindo do carro sem nem se despedir de mim direito. Mas o que eu achei muito esquisito foi que, além do fato de ela ser noiva, pelo menos era, né? Ela nunca tinha se insinuado para mim. Aliás, eu nunca tinha visto dando alguma chance de aproximação para ninguém ali na firma. Sabe, a Raquel sempre foi uma garota séria. Pelo menos era o que aparentava. O fato é que no dia seguinte, um sábado, ela não apareceu no trabalho. Naturalmente que fiquei preocupado. Até conversei com a Isabel, a amiga dela, para ver se ela sabia de alguma coisa, mas nem ela, que era a pessoa mais próxima da Raquel ali na firma, sabia. O fato é que eu não consegui mais tirar aquele episódio da cabeça. O que tinha acontecido
naquela noite de sexta-feira, mexeu comigo de um jeito que eu não sabia nem explicar. Sabe, eu ficava lembrando dos beijos que a gente tinha trocado. De nós dois ali, naquele motel. Tudo bem, não aconteceu nada. Só que mesmo assim, sei lá, eu não consegui tirar aquilo da cabeça. Fechava os olhos e parecia até que podia sentir o contato da sua boca na minha. O que mexeu comigo muito mais do que eu poderia imaginar. Somente na segunda-feira é que a gente foi se ver de novo. Ela continuava do mesmo jeito, estranha, e no intervalo do almoço perguntou se tinha como a gente conversar. E de saída, já foi falando: Mauro, queria te pedir desculpas. Tô morrendo de vergonha, sabia? Vergonha, mas por quê? Pelo que eu fiz. Eu acho que te devo uma explicação, né? Ela então me contou que estava morrendo de ódio do noivo, porque ele tinha aprontado com ela, andava transando com uma amiga que eles tinham em comum. Aí tinha me chamado, na sexta-feira, porque colocou na cabeça que queria dar o troco, que queria se vingar. Aí depois de pensar, acabou me escolhendo porque, entre todos os colegas ali da firma, eu era o cara que ela achava mais interessante, mais bacana, mas pelo menos foi o que ela falou. E ainda completou: pensei que fosse conseguir ir até o fim, Mauro, mas no fim acabei não tendo coragem. Me desculpa, tá? Porque eu sei que, de certo modo, acabei te usando, né? Nessa minha tentativa de vingança. Eu sei que não agi certo. Sabe, não é que eu tenha ficado bravo. Não é que eu tenha ficado zangado com ela, ofendido ou coisa parecida. Mas convenhamos, né? Que história mais louca. Pois ela me deu aquela explicação, pediu desculpas mais uma vez e falou que esperava que a nossa amizade não mudasse por conta daquele acontecimento. Só que no fim, acrescentou uma coisa que voltou a mexer comigo de um certo modo. Apesar de tudo, Mauro, posso te falar uma coisa? Não foi ruim, sabe? Nosso encontro. Se eu não tivesse vivendo essa situação, quem sabe a gente pudesse ter alguma coisa, porque você é realmente um cara muito bacana. Desculpa mais uma vez, tá bom? Ela falou aquilo e saiu caminhando, me deixando ali meio fora do ar. Então ela fez o que fez porque queria dar o troco pro noivo. Tinha descoberto que o safado andava com outra. Aí me chamou para sair, só que não tinha conseguido ir até o fim, não teve coragem. Falou que tinha me escolhido porque eu era o cara mais interessante ali da empresa. Palavras dela. E isso acabou mexendo comigo também. Sem contar aquilo que ela falou no final. Que se não fosse a situação que estava vivendo, quem sabe, numa outra circunstância, pudesse até rolar alguma coisa entre nós. O fato é que aquele acontecimento acabou, sei lá, confundido muito a minha cabeça. O fato é que eu não consigo mais parar de pensar nessa mulher. Toda vez que a gente se via, ou conversava ali na empresa, eu sentia meu coração se manifestando. E a verdade é uma só. Tudo isso acabou despertando alguma coisa em mim em relação a ela. Pelo fato de ela ter desmanchado o noivado, depois de saber que estava sendo traída, aos poucos, eu comecei a me aproximar, a demonstrar o meu interesse. Um dia cheguei a falar assim, como quem não quer nada, que a gente podia combinar de sair de novo, voltar àquele barzinho, de repente,
Só que a resposta dela me deixou tão desanimado. Olha, Mauro, melhor não, tá? Eu ainda não tô assim pronta, sabe, Quer dizer, a não ser que seja na base da amizade. Aquilo que aconteceu aquele dia entre nós foi um erro. Eu até pedi desculpas a você, justamente por isso. Não sei onde que eu estava com a cabeça. E ela ainda acrescentou que apesar de não estar mais com o cara, não estar mais noiva, ter desmanchado tudo, ainda gostava do sujeito. E ainda sofria com o que tinha acontecido. Só que apesar de tudo que ela falou, eu não desisti. E com o passar dos dias, aquele sentimento ia, sei lá, se fortalecendo aqui dentro de mim. Eu me perguntava, dia e noite, como que aquele sentimento de amizade, de parceria ali, de coleguismo que eu tinha por ela, tinha se transformado naquela coisa que, sei lá, já estava beirando a paixão. Eu digo isso porque bastava lembrar dos nossos beijos, daquela boquinha macia que eu tinha beijado aquele dia, pro meu corpo todo se incendiar. E a verdade é que, tomado pela paixão, volta e meia, eu dava um jeito de me aproximar, de conversar com ela, saber como ela estava, se tinha havido, sei lá, alguma novidade em relação ao noivo, quer dizer, ex-noivo, né? E quando conversávamos, nunca confessei assim abertamente que estava realmente gostando dela. Só que tudo isso foi se tornando assim, uma coisa tão impossível de segurar, que uma noite eu não consegui nem dormir a noite toda. Sabe o que é você ficar pensando numa pessoa a noite todinha? E foi naquela noite que eu resolvi. Queria me declarar para ela quando chegasse na empresa. Confessar que estava apaixonado. Das duas, uma. Ou ela me daria uma chance, ou então me daria logo fora de uma vez, né? Porque do jeito que estava não dava para continuar. Cheguei à firma, mas cheio de coragem. A minha intenção era chamá-la para conversar no intervalo do almoço. Só que quando me aproximei, depois da gente se cumprimentar, antes mesmo que eu falasse qualquer coisa, eu acabei reparando naquele detalhe. Ela tinha voltado a usar a aliança de noivado. Já senti aquele friozinho no estômago. Num fio de voz, perguntei: ué, Raquel, tá usando aliança de novo? Ela fez aquela expressão de culpada, como se me devesse alguma explicação. Pois é, Mauro. O Oscar me procurou. Aí a gente sentou para conversar e, enfim, resolvemos reatar o noivado. Mas você o perdoou? Mesmo depois de saber que ele te enganou? Eu me dei conta, Mauro, de que ninguém é perfeito. E ele errou, mas reconheceu o erro, pediu perdão. Aliás, eu também errei, né? Quando te chamei para sair, lembra? Achei melhor botar uma pedra em cima de tudo, porque a gente se gosta. Não faz sentido ficar distante assim, você entende? Ela ainda me perguntou se eu entendia. Eu só escutei aquelas palavras e fui murchando, me sentindo menor a cada segundo. Porque apesar de tudo, juro, eu não imaginava que isso fosse acontecer, que ela fosse voltar pro cara. Ela ainda perguntou se eu queria lhe falar alguma coisa, mas eu respondi que não, que só queria mesmo saber como ela estava. Olha, eu me senti tão mal que acabei conversando com o meu gerente
e pedindo dispensa naquele dia. Tudo o que eu queria e precisava era colocar a minha cabeça em ordem. Mas quem disse que eu consegui? As palavras dessa mulher ficaram martelando na minha cabeça. E a imagem daquela maldita aliança também não me saía da lembrança. Eu nunca tinha sentido um aperto tão grande no peito, uma vontade tão grande de chorar. E foi ainda pior quando vi os dois juntos, porque naquela sexta-feira ele foi buscá-la de carro na saída. Sabe, vê-la entrando naquele carro, trocando um beijo com ele, acabou comigo. Eu me senti a última das criaturas, o cara mais infeliz da face da terra. Na verdade, depois que ela reatou o noivado, todos os dias, ali naquela empresa, se tornaram um verdadeiro tormento para mim. Um castigo. Sabe o que eu me pergunto? Por que é que ela teve de me envolver nessa história? Por quê? Por que ela teve de me convidar para sair naquele dia? Queria se vingar do noivo? Tudo bem, mas eu com isso? Por que tinha de me escolher justamente a mim? Tudo bem que não tinha ido até o fim. Só que mesmo desse jeito, pela metade, o estrago já tinha sido feito. Sabe, ela quis dar o troco no noivo. Só que o alvo foi o errado. Era para essa mulher ter atingido aquele cara. Só que no fim, quem acabou recebendo a facada no peito? Ou será que foi uma punhalada nas costas? Não foi ele. Não foi ele. Fui eu.